Pô, você é inteligente, você está 1000 anos no futebol, você sabe que a relação com as torcidas, elas serão sempre dessa forma. Eu posso achar bom ou ruim? Não, eu não estou discordando de você, eu estou só tentando entender, porque ao mesmo tempo que você fala assim, tem que acertar a dose, aí os caras vão, batem na porta, são recebidos de forma amigável, sentam, conversam, tiram foto, olha, estamos aqui para apoiar o treinador, que é uma coisa importante, e fiscalizar, que eu acho que é o correto. Quem é que vai fiscalizar o Corinthians? Os conselheiros? Os conselheiros a gente sabe que não vão fiscalizar. Quem é que ajuda o Corinthians nos momentos difíceis? Quem é que está ao lado do Corinthians e que transformou o Corinthians numa potência? É o torcedor. Então, peraí, queremos fiscalizar. O queremos fiscalizar não quer o seguinte, fala assim, ó, bate aí, vou te dar porrada, vou fazer isso. Eles não estão fazendo isso. Mas aí, Zé, porque se eles fizerem, nós seremos o primeiro a falar, eles estão errados. É ponto. Isso daí independe de qualquer relação. Zé. Todas as torcidas, se você não tiver resultado, seja do Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco, de todos. Nós tivemos do Fortaleza que agrediu o jogador no aeroporto. Todas as torcidas, infelizmente, é uma cultura que os clubes têm e que isso já vem de anos. Eu posso ser contra essa cultura. Mas eu não estou dizendo nada contra a sua opinião. Eu estou só tentando entender. Porque você fala que tem que encontrar dose. Que não pode ter esse tipo de contato. E eu estou tentando entender qual é o contato que você quer. Como é que é a relação? Como é que é a relação torcida e clube? Vamos lá, vou te fazer outra pergunta. O que é a organizada fiscalizar o trabalho do Fernando Lázaro? Desculpa, o que é fiscalizar o trabalho do Fernando Lázaro? Mas o que a fiscalizar, você tem vários sentidos de fiscalizar. Eles escreveram que estão fiscalizando. Mas é o trabalho da diretoria. É o trabalho da diretoria. Contratações, planejamento, isso aí. Qual é o nível de fiscalização? Desculpa, com todo respeito, eles são torcedores, eles não são dirigentes de futebol. Qual é o nível de entendimento para fiscalizar o trabalho de diretoria e comissão técnica? São todos eles. Mas você não acha Zé, não é papel deles, meu ponto é esse. E a brecha está dada. Não dá para chegar no meio da temporada e falar, pô, tomamos um susto que eles invadiram o CT. Eles têm portas abertas. Mas eles vão... Mas, Pedro, não é só a torcida do Corinthians. Não, mas a gente está falando do Corinthians. Mas eu estou dizendo para você que todas as torcidas agem dessa forma. Se você não tem resultado, nós iremos bater lá no jogo, mas lá no seu CT. Uma coisa importante é separar. Eles estão de forma amigável, conversando e falando. Há essa condição de dosar e separar? Cara, se a cobrança fosse amigável... Como que é? Você está na mão. Se a cobrança... Ô, Pedro, se a cobrança fosse amigável... Vamos colocar. Você está falando que está abrindo portas para no futuro ter uma violência, uma invasão, agressão, esse tipo de coisa. Se lá na frente a cobrança fosse pacífica, amigável, reunião... Você ia aceitar? Não, você ia aceitar esse tipo de coisa? Volta a fita. Aí essa relação quando é pacífica? Não, nunca foi. Então, por que eu tenho que aceitar agora? Mas se ela fosse, tudo bem. Você acha que o que aconteceu estava ok? Se fosse uma relação civilizada, esse encontro para mim seria ok. A relação aí poderia ter a cobrança civilizada depois? Claro, porque a relação não é civilizada. A gente vai voltar aqui até o final do ano para falar de intimidação ao Cássio, agressão no aeroporto. Tem vários clubes isso. Tudo bem, mas é por isso que eu não acho essa porta aberta legal. Mas tem que ter um cuidado para não estereotipar, colocar a violência... Não estou estereotipando. Eu estou voltando à página, o William falou. Lá na frente a cobrança é pacífica? Nunca é. Não, mas... Nunca é. Eu estou trabalhando com dados, com histórico. A Gaviões da Fiel é uma instituição grande, complexa, muito popular, que há integrantes violentos. E não é só ela, tinha outras organizadas. Outras do Corinthians ali. Então, e aí, as torcidas do Corinthians, o clube não pode, como instituição, simplesmente falar, opa, aqui não entra, porque isso não seria democrático. Dentro do Corinthians, você já sabe disso, dentro do Corinthians, semanalmente, aí até uma informação que debate. A informação que eu tenho não é semanalmente. Não, semanalmente eu falo, semanalmente. Eu só dei um exemplo para vocês que os encontros existem. Quando deu a confusão no ano passado, o Corinthians fez questão de procurar esclarecer. Semanalmente, a diretoria recebe lideranças das organizadas na sede social, no Parque São Jorge, para conversar, para escutar, para falar. Isso aí é parte de um contato pacífico. O que não teria nenhum problema. Ok, isso aí acontece. Agora, você levar para dentro do CT para dizer que está fiscalizando uma figura... E o Lázaro está chegando. Por mais que ele diga que não, ele já está pressionado. Está posto. Você acha que isso já caracteriza uma pressão? Para mim, sim. Ele já está pressionado. Se não tiver resultado, esse caso vai tornar. Eu acho que a fiscalização ali ficou claro para mim que a fiscalização foi para cima da diretoria. Isso, contratação, planejamento, etc. Tem foto da comissão técnica. É para os dois. Põe aí de novo. Mas eles colocaram. A gente vai pôr a foto de novo. A gente vai pôr a foto de novo. Foto, gente. Lê ali, Pedro, por favor. Ontem as diretorias
organizadas do Corinthians estiverem em reunião no CT Joaquim Grava, junto com a diretoria do clube, para acompanhar todo o planejamento. Todo o planejamento é tudo, a diretoria mas também fiscalizar. Aí embaixo eles separam. Se aquilo ali vai durar muito ou vai durar pouco, eu não sei. Mas lá embaixo eles deixam claro. Deixam claro que a fiel torcida apoia e acredita no trabalho do Lázaro. Então, estamos fiscalizando a diretoria, o planejamento que a diretoria que faz. Contratações. Fiscalizar contratações e tal. E a gente apoia o Lázaro. Estamos dando suporte pro Lázaro. Para mim é emblemático, desculpa. Como fizeram com o Vitor Pereira também, né? A diretoria não se pronuncia. Até agora não deu entrevista, não fala nada. O Lázaro ainda nem começou o trabalho. E a primeira imagem que se tem é da organizada dentro do CT, fiscalizando e cobrando planejamento. Gente, para mim tá errado. Para mim tá errado, porque você falou, beleza, se fosse pacífico, Sim. se a cadeia de contato fosse sempre pacífico, ó, tem um encontro em janeiro, em abril o resultado não vem, há uma conversa pacífica. Pedro. Durante o Brasileiro, a conversa é pacífica. Para isso existir, você... É isso que eu estou querendo dizer, tentando entender. Não é porque não existe que eu não posso acreditar. Mas é isso que eu estou tentando entender o que está passando na sua cabeça. Que se para você tem que ter uma dose e você não pode receber amigavelmente, olha, senta aqui, vamos conversar, olha, o nosso planejamento vou repetir. Peraí, Pedro, amigavelmente é dentro de outro lugar, não é ali. Peraí, deixa eu terminar de falar, só um minutinho. Olha, é assim, nós veremos fazer isso. Beleza, é uma forma amigável. Agora, se eles não podem nem fazer isso, então você tem que cortar relações. Não, Zé. Então você tem que falar assim, ó, não recebemos... não cortar relação. Não, então qual é o tipo dosar de dose? Não é qual é a dose? Para mim, dosar, qual é a dose? Eu já falei, Zé, não sei se então você prestou atenção, eu acabei de falar. Mas qual é a dose? Semana passada, no ano passado, a torcida, como acontece sempre, recebe frequentemente liderança de organizada para conversar na sede social, a portas fechadas. Não é na porta do CT com a comissão técnica para dizer, ó, estamos aqui para fiscalizar e cobrar. Mas assim, Pedro, o problema é o seguinte... A gente não vai pensar igual, você queria entender. Eu tentando fazer isso. Eu entendi muito bem, fique tranquilo. É você que não está entendendo o que eu estou falando. Não, você acabou de falar, quero te entender. Eu quero te entender no sentido de, assim, se você tem... Dosar é o quê? Receber no Esporte Clube Corinthians? Dosar é isso, Zé. É na sede? Dosar é não ser dentro do CT com treinadores na foto. Então, eu estou te perguntando, dosar é na sede? Acabei de falar, Zé, 3 vezes pronto, já. Beleza. Então, é o seguinte, se você não tem um contato amigável e não possibilita você ter um contato de conversa com a institucional com os jogadores, ou com a comissão ou com a diretoria, você tem que então falar o seguinte, aqui não, nós vamos responder. Nem sempre, deixa eu só falar uma coisa, nem sempre, porque a gente generaliza. Eu sou um dos caras que sou contra torcida organizada, ir na porta de CT, ameaçar jogador, quebrar carro, essas coisas. Eu sou contra. Agora, nem sempre todas as conversas são em clima hostil. Nem sempre todas as conversas, eu vou te enfiar o dedo na cara se você não... Incluindo com jogadores. Não é isso. Não é isso. Eu entendo quando existe um momento de exaltação. O time está perdendo, os caras vão xingar, vão bater. Aí é difícil de você segurar, seja a torcida do Corinthians... Todas xingar as torcidas... no jogo ali. Jogo rolando, os caras xingando, bravo. Não, e no CT também. A gente sabe que o futebol brasileiro vive à base de resultado. O Santa Cruz está em que colocação? Em qual divisão? Se os caras vão ganharem, os caras arrebentam lá. É assim o futebol brasileiro. Infelizmente é assim. Quem cortou relações nos últimos anos? Palmeiras, foi o único. Paulo Nobre. Depois tem tudo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sou contra, de novo, vou deixar bem claro, eu sou contra a torcida aí na porta do CT, bater em jogador, quebrar carro e ameaçar jogador. Isso eu sou contra. Eu sou a favor da torcida estar lá no vestiário, lá no campo, vaiar, assobiar, xingar, tal, é o direito deles, tal, sem nenhum problema. Agora, desde que, William, exista um contato dessa forma, eu acho que é uma coisa que, tudo bem, beleza. Agora, se eles estivessem lá para intimidar, eu não sei. Esse tipo de contato, eu não sei o que aconteceu. Porque, assim, eu já tive várias conversas com torcidas organizadas antes do campeonato, que os caras, estamos te apoiando, vamos lá, força, beleza, conta com a gente. E não foi um clima hostil, foi um tom de... Mas eu acho que a dúvida é o seguinte, deixa eu só esclarecer uma coisa rapidinho. Não, o precedente... Assim, o precedente, ele já existe. Não. O precedente... Você está mantendo o precedente. Não, então é o que eu estou te falando, então você corta. Não, você dosa. Não tem como dosar, Pedro. Não tem como dosar, porque o futebol brasileiro vive de resultado. Eu converso com eles aqui, eles prometem para mim, não vamos fazer nada. Se o Corinthians perder 4, 5, 6, 7 partidas e estiver numa zona de rebaixamento, os caras vão lá. Mas isso aí vai ser o estopim. Isso para mim é um processo. Não tem dose. Então, mas o processo, se você não der o primeiro passo para você conversar, abrir as portas, entender e dar... Porque quando o Corinthians abre as portas, eu penso, quando o Corinthians abre as portas, o Corinthians está dizendo, vem cá, vamos sentar e conversar e ter uma relação amigável. Agora, se a torcida do Corinthians vai lá
e no CT... Se não houver isso, se não houver vicioso. Se não, o que acontece? Mas mesmo se o Corinthians abrir, se o Flamengo abrir, se o Palmeiras abrir, se todos os clubes abrirem precedentes e estipularem uma dose, o conta-gotas, hoje tem 1 gota, amanhã tem 5 gotas, amanhã tem 6 gotas, é o seguinte, perde 4, perde 5, vai para a zona do rebaixamento, tem um péssimo resultado, os caras vão lá quebrar carro, vão bater. Não existe, não é que, eu estou conversando amigavelmente, eu abro um precedente. Esse precedente já existe há anos, há 1000 anos, desde que você estabeleceu esse contato que existe entre diretoria e torcida organizada, que um usa o outro a seu bel prazer, porque, e aí de uma forma geral, tem torcedor que é usar a torcida organizada politicamente, tem torcida organizada que pega no pé de jogador porque a torcida mandou, porque os caras querem mandar embora o jogador e não tem coragem. Isso tem mesmo. Isso sempre vai existir. Não vai ser uma conversa amigável como foi essa, que eu vou dosar ou não, porque você está falando com paixão. Você está lidando com paixão de torcedor, que o cara que perde e fica maluco, quebra a televisão, o cara perde, fica maluco, ele acha que ele tem que ir lá. Porque os jogadores, de uma forma geral, eles não sabem disso. É que eu tô... Os jogadores... Quer água? Não. Os jogadores não sabem disso. Eles não sentem isso. Nós aqui, de imprensa, muitas vezes, nós não sabemos isso. Agora, o torcedor abre a porta da sua casa toda quarta, todo domingo, toda quinta, toda sexta, e cria uma intimidade com o jogador e com esse ambiente que, na cabeça dele, ele tem o direito de chegar e cobrar o jogador, ou de fazer as coisas. Não estou dizendo se está certo ou está errado. Eu estou falando que a relação que existe... muitas vezes usa isso. E o dirigente usa, o torcedor e a torcida usa. Ele não tem coragem de fazer. O que eu estou dizendo é o seguinte, que eu acho raríssimo e quase impossível nós estabelecermos uma dose certa para o relacionamento entre diretoria e torcida e diretoria. Porque o futebol é passional. O futebol é passional. O mesmo cara que te dá um abraço aqui é o mesmo cara que te xinga quando você não joga. O mesmo cara que te paga um almoço é o mesmo cara que quando você está virado de costas, o cara fala, não joga bosta nenhuma. É assim, eu vivenciei isso aqui. Eu vivenciei isso aqui dentro da ESPN. Pô, Zé, caramba, você jogava demais. E o cara estava no estúdio do outro lado e não viu que eu estava no estúdio. Não jogava nada, só dava porrada. Era isso, é isso. Você entendeu como é que funciona o relacionamento entre futebol e paixão? Então, eu entendo o que o Pedro está falando. Entendo o que o Praça está falando. Você abre um precedente. Esse precedente já foi aberto há muito tempo. Há muito tempo. Mas aí eu acho que você não tem a dose para cortar. Só falar da dose, Zé, porque assim...